Vai. Ó, tá gravando, tá bom? Se dá certo, Gravando? parece que tá. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu minimizo aqui, porque aí aparece pouca coisa aqui em cima, né? Eu te falo quando tiver bom. Minimiza tudo. Aí esse aí tem que baixar, tem que derrubar tudo lá. Tem que desligar isso daqui? Vocês estão vendo minha tela vendo. com esse Tá talking, Gabriel? Tá vendo? Ou tá bom? Sim, Não, sim. tá aparecendo. Bom, tá ok. Tá Tá aparecendo seu slide aí. Tá bom. Tá. Ok? Falar então. Ok. Gente, estou adorando essas reuniões virtuais. Então vamos começar. Então podemos? Vou passar então mais rapidinho. Mariana, você quer fazer alguma introdução? Para poder gravar, você quer que eu fale igual eu falei na outra? Não, você que sabe. Se quiser, a gente já pode tocar direto, né? Acho que pessoal, sim. Né? Tá bem. Bem, gente, então bom dia, né? Novamente, né? Gostaria de parabenizar a Mariana por estar retomando essas atividades do Centro de Estudo do Departamento por via remota, né? Tem sido bem interessante. Parabéns por essa iniciativa, Mariana. Eu acho que todos nós estamos ganhando com isso, né? Ela me pediu para falar um pouco sobre a abordagem da hemorragia pós-parto, né? Que tem sido um tema que realmente tem sido muito discutido atualmente, né, no nosso país. Tem sido uma grande discussão mundial também, de uma forma geral, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ela vamos falar um pouquinho sobre a hemorragia. Bem, dentro desse contexto mundial, né, e dentro dessa data do dia 28 de maio, comemorativa, né, o dia de luta pela redução da mortalidade materna, de luta pela saúde da mulher, no contexto internacional, né, a gente coloca que mais de 800 mulheres morrem todos os dias em relação ao processo gestacional, ou relacionados a complicações da própria gestação, ou do parto, ou mesmo no pós-parto. A maioria dessas mortes elas vão ocorrer em países em desenvolvimento. E desse grupo, aproximadamente 25% dos casos dessas mortes ocorrem exatamente relacionadas à hemorragia pós-parto. Então, realmente, a relevância da hemorragia ela é bem impactante quando você fala de morbimortalidade materna no mundo. Esse é o mapa da mortalidade materna, né? E você vê que existem áreas de subnotificação muito importantes aqui na África, que provavelmente são áreas de elevada taxa de mortalidade. Estima-se que no mundo a gente tenha 14 milhões de casos de hemorragia todos os anos e que isso gere 150 mil mortes anuais. Isso significa dizer que uma mulher morre a cada 4 minutos relacionados a um quadro hemorrágico na gravidez ou no parto. No mundo, ela é a primeira causa de morte materna. No Brasil e na América Latina, ela é a segunda causa de morte materna, mas pouco atrás dos distúrbios hipertensivos. Então, elas sempre trocam entre primeiro e segundo lugar hemorragia e distúrbios hipertensivos no Brasil e na América Latina. Mas em Minas Gerais, a hemorragia ainda é a primeira causa de morte materna e, dentre as causas de morte materna por hemorragia em Minas Gerais, a principal é o placentário. O que realmente chama atenção para a gente, porque sua relação com as taxas de cesariana é muito importante. Nós conseguimos reduzir as taxas de atonia, mas, por outro lado, agora a gente está vivenciando uma realidade também importante. E devemos sinalizar também que a hemorragia pós-parto, dentre as principais causas de morte materna, é a que tem apresentado a redução mais lenta dentre todas, né? E também vale um destaque muito importante que a maioria dessas mortes elas são evitáveis, de uma forma geral. Então, a gente tem que organizar nosso serviço, tem que estar preparado para abordar essas pacientes, tem que ter os insumos necessários, porque senão realmente fica muito difícil de abordar esses casos e de ter sucesso, né, numa paciente que tem um sangramento, né, pós-parto grave. Bem, dentro desse contexto, o Brasil ele institucionalizou a estratégia zero morte materna por hemorragia, né? E ele produziu alguns documentos interessantes. Aqui tem o guia de recomendações assistenciais que ele produziu, né? Já produziu alguns artigos também. Mas o interessante dessa estratégia é que ela conseguiu um apoio amplo dentro do país. Ministério da Saúde, governos estaduais, a Organização Pan-Americana de Saúde, o CLAP, que tem realmente feito um grande apoio nessa estratégia, né, que é uma iniciativa deles que foi trazida para o Brasil. A FEBRASGO, que tem feito um apoio muito importante para essa estratégia, a SOGMIG, a SOGESP, a ABEM. Então, você vê que as sociedades de classe foram envolvidas nisso. Muitas universidades começaram a discutir esses temas depois disso, profissionais de saúde
se sensibilizaram com a causa de uma forma geral, e também nós tivemos recentemente, né, a institucionalização também da estratégia pela Associação Nacional dos Hospitais Privados, né, do Brasil. Então, realmente, ela ganhou uma disseminação bem importante. Bem, essa estratégia até o presente momento, ele já fez o treinamento, ou já fez a capacitação de mais de 150 maternidades em todo o país. Inicialmente, essa estratégia ela objetivava atingir 8 estados prioritários, baseado nas suas taxas de mortalidade ou por ter hemorragia como principal causa de morte, como era o caso de Minas Gerais, né? E até o final do ano passado, né, nós tínhamos já 30 instrutores nacionais formados e nós temos no presente momento outros 35 para finalizarem a sua capacitação de uma forma geral. Então, quer dizer que essa estratégia está tendo um grande impacto em todo o país. E através de treinamentos, congressos, inserindo, né, os seus temas dentro dessas atividades, a estratégia tem conseguido se pulverizar ainda mais dentro do nosso país. Bem, esses daqui são alguns treinamentos que nós fizemos da estratégia, né, ao longo desse período. Esse daqui foi um treinamento de instrutores que ocorreu aqui em Belo Horizonte, então está aqui o professor Álvaro, né, o Sérgio, a Regina, né, um grupo que trabalhou aqui de forma importante, e também nós realizamos, né, eventos aqui em Minas Gerais e fora do estado também. Esse daqui foi um evento da Sojimig, trazendo a estratégia Zero Morte Materna, e nós tivemos a oportunidade de estar no Congresso Mineiro e também numa mesa do Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia que aconteceu no Rio de Janeiro. Bem, a estratégia ela tem mostrado alguns sinais indiretos para a gente que a gente pode estar no caminho certo. Então, no estado de Tocantins, a estratégia ela entrou em 2017, desde então ela teve uma queda da mortalidade. Obviamente, a gente não pode dizer que foi estratégia diretamente, mas como ela trabalha fluxos assistenciais, ela trabalha, né, estar preparado para abordar uma emergência, ela também impacta positivamente nas outras causas não relacionadas à hemorragia. Então, no estado de Tocantins, nós tivemos, né, uma melhora desse cenário, né, de mortalidade no estado, mortalidade materna. No estado do Maranhão, como a gente pode ver, houve uma queda também relevante, saindo de 110 para 76. Então, realmente, isso mostrou, né, um impacto relevante. Exatamente 2016 foi o momento que a estratégia entra no estado, então parece que ela teve, né, algum impacto nessa mortalidade no estado. A gente, né, pelo menos espera que isso tenha acontecido, mas realmente foi nessa região de Balsas, no Maranhão, que ela mostrou realmente a sua potência, né, todo o seu potencial. Né? Além da estratégia, foram feitas atividades em cooperação técnica de anticoncepção, de pré-natal, de atenção obstétrica hospitalar, muitos dos quais envolveram profissionais, colegas da Febraso, e o resultado disso, gente, foi que numa região que tinha uma taxa de mortalidade de 140 para cada 100 mil, eles ficaram mais de um ano sem ter uma morte materna. As mortes maternas posteriores começaram a surgir porque ela começou a se tornar um centro de referência da mulher, porque as mulheres tinham um cuidado realmente muito interessante. Então, as mortes que vieram subsequentes, elas vieram de pacientes encaminhadas de outras regiões, né, do estado do Maranhão. Então, realmente foi um marco histórico dessa estratégia. E dentro desse contexto, dentro desse impacto que ela teve no Brasil, né, desse entusiasmo que ela causou, né, ela serviu de exemplo para algumas estratégias na América Latina. Então, nós tivemos na Guiana Inglesa, que também foi um projeto que teve um impacto relevante, dados ainda não publicados mostram até uma redução de 1/3 dos casos de hemorragia só com a implementação inicial da estratégia. Tivemos no Suriname, tivemos também na Jamaica para ajudar na implementação desses projetos. Bem, agora falando propriamente dito da hemorragia, né? Então, primeiro a gente contextualizou um pouco da estratégia Zero Morte Materna, agora vamos falar propriamente dito da hemorragia. Então, definição de hemorragia: qualquer perda sanguínea acima de 500 ml após parto vaginal ou acima de 1.000 após uma cesariana. Mas a gente deve ter em mente que qualquer perda de sangue do trato capaz de causar instabilidade hemodinâmica deve ser motivação de tratamento e ser considerado uma hemorragia, porque se a paciente chegou a ter instabilidade hemodinâmica, isso daí para ela foi uma perda relevante, mesmo com volumes menores. Então, uma paciente que é uma drepanocítica, tem uma hemorragia de 300 ml, talvez para ela isso seja o suficiente para causar uma instabilidade hemodinâmica, se ela tiver com nível. Então, a gente tem que fazer o tratamento
imediato dessa paciente. E a classificação da hemorragia ela pode ser feita com primária e secundária. A primária é aquela que ocorre nas primeiras 24 horas após o parto, é a mais grave, ela é a que causa mais choque hipovolêmico, então ela vai ser o nosso principal foco da apresentação. E as principais causas de hemorragia, eles já são bem conhecidas, inclusive fala do mnemonte dos 4 T's, que nós temos o tônus da atonia uterina, o trauma no canal do parto, os tecidos placentários, e aí o acretismo é importante, e a trombina, né, o T de trombina das coagulopatias. Bem, a maioria dos casos de hemorragia, apesar de a gente se preocupar muito com aqueles grupos que têm maior risco, elas acontecem naquelas pacientes sem nenhum fator evidente para que vão ter uma hemorragia. Então, quer dizer, o grupo de risco habitual é o grupo que tem que tem maior número de hemorragias. Todos nós deveremos estar aptos para abordar um caso de sangramento pós-parto, porque exatamente, mesmo naqueles casos que eu imagino que a paciente não vai ter nenhuma intercorrência no parto, ela pode ter uma hemorragia pós-parto grave e se eu não tiver preparado, essa paciente pode, né, evoluir com um desfecho bem desfavorável. Essa é uma estratificação de risco que está disponível, né, nesse documento da Organização Pan-Americana de Saúde, e o que ele procura fazer é estratificar esses pacientes em baixo, médio e alto risco para dizer quais seriam as recomendações ou sugestões de cuidado que a gente poderia propor. Então, quer dizer, na paciente que é baixo risco, a gente faria os cuidados usuais, né, de prevenção da hemorragia de uma forma geral, ou seja, manejo ativo do terceiro período, observação rigorosa no pós-parto, estimular acompanhante para ajudar a detectar sinais de alerta, né? Mas quando eu tenho uma paciente de médio risco, eu já deveria ter um acesso venoso dessa paciente, já a admissão. Deveria pedir um hemograma, devia tipar o sangue dela, justamente para a gente poder garantir que se ela tiver um sangramento, eu consigo um sangue de forma mais fácil, né? Além disso, se tiver uma paciente com alto risco, como uma acretismo placentária, aí já muda. Além do acesso venoso, eu tenho que fazer o hemograma, tipagem, eu vou fazer o quê? Prova cruzada e vou fazer uma reserva de sangue para essa paciente, porque isso pode ser importante, ok? Então, você vê que isso muda a nossa forma de atuar. E no nosso hospital, na admissão, vocês têm essas tabelas aqui para essas pacientes. E o nosso pré-natal, inclusive, do hospital, tem colocado etiquetas amarelas e vermelhas nas pacientes que têm ou médio ou alto risco, pelo menos para facilitar essa sinalização à admissão. Bem, um outro ponto que chama atenção, né, de todo mundo, mas para nós em Minas Gerais é essencial, é a gente pensar em rastrear o acretismo placentário em pacientes durante o pré-natal. Às vezes a gente imagina que a gente não pode contribuir para o tratamento de uma paciente que na verdade tem um acretismo placentário, porque a gente não vai estar no cenário do parto, mas não é bem assim. Se você tem um diagnóstico anteparto dessa paciente, isso ajuda sobremaneira, porque é exatamente a preparação para a abordagem dessa paciente que pode melhorar a sua chance de reduzir a morbimortalidade relacionada ao acretismo placentário. Então, toda paciente que tem cesariana anterior, no pré-natal, ela deve ter um ultrassom para avaliar a posição da placenta na ultrassonografia. Se você está fazendo aquela cesariana eletiva, né, que a paciente tem 2 cesáreas anteriores, ela chega com uma placenta anterior ou prévia, e a gente não se atenta para esse risco, a gente pode, durante o procedimento, ser surpreendido com quadro de acretismo e com sangramento copioso. Então, nesses casos, em paciente com placenta anterior, cesariana prévia, gente, tem que ficar atento se realmente essa placenta não está na cicatriz uterina, porque se tiver, você tem um alto risco de acretismo placentário. E a morbidade dessas pacientes é surreal. Eles falam assim, mais de 60% dessas pacientes têm alguma morbidade, né, como transfusão de sangue, esterectomia, tudo mais, e quase 7% dessas pacientes vão evoluir para o óbito, especialmente se o serviço não estiver bem preparado para isso. Bem, agora eu vou falar de alguns blocos específicos, assim, só para segmentar e facilitar um pouco, né? E agora nós vamos falar um pouco de prevenção da hemorragia pós-parto, né? Obviamente que prevenir, né, gente, é muito melhor do que remediar. Então, essa é uma estratégia racional que deve ser implementada de rotina em todos os serviços. Bem, tradicionalmente a gente faz, né? É um tradicional que funciona, né? A ocitocina após todos os partos, parto vaginal ou parto cesariano, tá? Seja intramuscular, seja endovenoso. Nós vamos clampear o cordão. Esse clampeamento deve ocorrer de 1 a 3 minutos.
vamos dizer assim, esse clampeamento oportuno do cordão, ele não aumenta a taxa de hemorragia, ele faz parte do nosso manejo ativo do terceiro período. Nós vamos fazer a tração controlada de cordão, mas obviamente por um profissional treinado, porque se nós fizermos essa tração e a placenta estiver bem aderida e o profissional for inexperiente, ele pode determinar uma inversão uterina. Então é importante, inclusive com o nosso R1 que está chegando no serviço, ensinar como que ele deve fazer de forma segura a tração controlada de cordão. E a massagem uterina, que tem sido inserido, né, nesse manejo ativo do terceiro período do trabalho de parto, que na verdade ele consiste em quê? Em estar avaliando a paciente a cada 15 minutos com uma massagem gentil nas 2 primeiras horas. Na verdade, ele não impacta na redução de taxa de hemorragia, mas ele sim, ele consegue fazer um diagnóstico precoce. Se você tem diagnóstico precoce, a sua abordagem é mais oportuna e aí você tem maiores chances de melhor prognóstico dessa paciente. Um medicamento que tem sido discutido muito atualmente é a carbetocina para prevenção da hemorragia. Ele é um análogo sintético da ação prolongada da ocitocina, então, quer dizer, ele tem efeitos semelhantes, né? Ele tem efeitos colaterais semelhantes. A vantagem dela é que ela é termoestável, ela também é eficaz, parece que tem uma pequena vantagem em relação à ocitocina isolada nas pacientes, especialmente na cesariana. E, em função da dificuldade de se refrigerar a ocitocina, teve um grande estudo mundial de carbetocina e ocitocina que mostrou que a carbetocina não era pior do que a ocitocina. O ponto negativo da carbetocina é que ela é bem mais cara, né? A dose dela seria uma ampola, que é 100 microgramas, IM ou EV, em 1 minuto. Bem, em 2018, gente, nós tivemos no final do ano uma meta-análise que realmente causou muita discussão a respeito de como nós deveríamos fazer profilaxia para as pacientes. Essa meta-análise ela mostrou que para hemorragias maiores de 500 ml, a associação da ergometrina com a ocitocina, do misoprostol com a ocitocina ou a própria carbetocina isolada eram superiores do que a ocitocina no que diz respeito a hemorragias maiores ou iguais a 1.000 ml. No entanto, esse mesmo estudo mostrou que esses dados não eram significativos para pacientes com hemorragia maiores do que 1.000 ml. Então, na verdade, a gente tem que avaliar ainda com cautela esses dados. E a questão é que ele pode gerar mais efeitos colaterais à medida que você vai, né, adicionando novos medicamentos. Existem muitos serviços que para pacientes, por exemplo, de maior alto risco, eles estão usando misoprostol com ocitocina, né, no mundo, tá? Mas, na verdade, apesar dessa combinação recomendada pela Organização Mundial de Saúde, mas alguns serviços têm utilizados em pacientes de maior risco associar a ocitocina mais o misoprostol profilático. A ergometrina, ela é sim uma opção, a Organização Mundial de Saúde coloca ela como opção, assim como a carbetocina, né? Só que a ergometrina teria mais efeitos colaterais e se você fosse colocar para todo mundo, muita paciente com distúrbio hipertensivo ia ser feita a prevenção com ergometrina e poderia ter efeitos adversos graves por causa desse medicamento. Então, esse é o motivo pelo qual alguns serviços estão utilizando o misoprostol. Obviamente que precisa de mais estudos, né? Mas isso já é um sinal. Mas quando a gente fala, né, desse estudo que causou um grande impacto, a gente, na verdade, está falando de algo que não era novo para a gente, porque já existia há algum tempo, que eles chamavam de regra dos 3, que consistia em quê? Nós fazermos uma ocitocina endovenosa, guardarmos 3 minutos na paciente, isso daqui seria uma prevenção nas pacientes que teriam acesso venoso, então seria utilizado para cesariana, né? Aguardaria 3 minutos e veria se tinha resposta ou não. Repetiria esse esquema mais 2 vezes, e se ele não funcionasse, a gente utilizaria misoprostol, metilergometrina associado, mas antes da paciente ter hemorragia. Então seria o quê? Aquele útero que não contrai, né? Fica aquele útero assim, borderline, e aí você fala assim, olha, a contração não está adequada. Aí você adicionaria um misoprostol, a metilergometrina, se ela não tiver nenhuma contraindicação, né? Então, na verdade, esse estudo, essa meta-análise que tinha falado assim, nossa, nós vamos mudar radicalmente a forma de usar a prevenção, ela, na verdade, já era conhecida através dessa regra dos 3, e, na verdade, ela não é bem assim. Um outro medicamento que tem sido estudado na prevenção é o astranexame, profilático. Mas nessa meta-análise ele mostra que é para um grupo de alto risco, não é para toda paciente após cesariana. E aí todo mundo que falou assim, ó, se ele funciona para pacientes, especialmente de alto risco, vamos tentar usar em todo mundo. Aí fizeram um estudo, né, que saiu no New England, que mostrou que o seu uso no parto vaginal não melhora, tá, o resultado de hemorragia pós-parto. Então, na verdade, atualmente, o que a gente pode dizer de prevenção é que ocitocina continua sendo a droga de primeira linha,
10 unidades IM, né? Ela tem sido ainda mais utilizada pela segurança e facilidade. Tá? As combinações de uterotônicos podem ser úteis em pacientes de alto risco, sim. Tá? As combinações em paralelo ou em série, ou seja, a regra dos 3, ela funcionaria mais ou menos dessa forma. Né? Então, a gente poderia utilizar. A carbetocina, o seu uso no Brasil vai depender muito do seu custo-benefício, e o astranexâmico, né, está em estudo, mas ele é aceitável em pacientes de alto risco. O que seria isso? Paciente com placenta prévia, paciente com coagulopatia, paciente, por exemplo, que tem um acretismo placentário. Então, nesse grupo, seria aceitável a gente utilizar o astranexâmico de forma profilática. Vão sair outros estudos, mas, por enquanto, é essa informação que a gente tem. Passando para um outro bloco, agora nós vamos falar também de uma forma mais objetiva do diagnóstico da estimativa da perda volêmica. Isso é um grande desafio, porque um dos grandes problemas que a gente tem com a hemorragia são as pessoas não diagnosticarem a paciente, ou quando diagnosticam, elas demorarem ou elas subestimarem aquele sangramento. Então, ela demora a fazer uma medida terapêutica para ela. Então, é realmente muito importante a gente ter uma capacidade de detecção de hemorragia e de tratamento rápido. Então, a gente não deve subestimar esse diagnóstico, e todas as metodologias, gente, que a gente tem, elas podem ser úteis. Tá? Você vai ter que escolher o seu e vai ter que entender as limitações delas de uma forma geral. Essas daqui são as metodologias que a gente tem. Estimativa visual, boa, simples, mas ela subestima a maioria dos casos. Mas a paciente está ali no leito, a gente viu que está aumentado, a gente inicia o tratamento. Pesagem de compressas, campo cirúrgico e qualquer material que tiver no nosso campo cirúrgico. Tá? Excelente. Só que a gente utiliza isso mais em cesarianas e você tem que organizar o seu serviço para que isso funcione bem. Dispositivos coletores. O que seriam isso? São uma espécie, gente, de sacos que a gente coloca debaixo da nádega da paciente, que à medida que vai sangrando via vaginal, vai sendo coletado aí. Ele também pode ser útil, ele é mais útil em parto vaginal. Problema dele, pode cair líquido amniótico e confundir. Mas qual que na verdade é a vantagem? Ele é barato, ele é simples, mas as pessoas também têm que entender que você vai ter mistura com líquido amniótico, esse tipo de coisa. Então, ele também é útil. E a estimativa clínica, gente, que seria o quê? Pacientes que apresentem repercussão hemodinâmica a um sangramento, a gente tem que pensar que aquele sangramento foi importante. O único problema dele é o quê? Ele é tardio. Para a paciente estar manifestando uma instabilidade hemodinâmica, ela tem que ter perdido grandes volumes, normalmente mais do que 1.500 ml na paciente grave. Então, todos eles, se fossem utilizados associadamente, seria o melhor, mas você tem que ter um protocolo de sistematização, senão as pessoas se perdem dentro disso. Então, na verdade, gente, independente da forma que você utilizar para diagnosticar ou estimar a perda volêmica, suspeitou de hemorragia tem que tratar de forma agressiva. Não precisa aguardar de choque hipovolêmico, mas se eles aparecerem, a gente sabe que é um quadro grave, que nós devemos ser extremamente agressivos com essa abordagem. Tá? Dentro desse contexto, o índice de choque tem sido extremamente relevante, muito discutido. Tá? E o índice de choque ele avalia a frequência cardíaca materna sobre a sua pressão arterial sistólica. Quando esse valor é maior do que 0,9, então, assim, para facilitar, nós colocamos um valor maior ou igual do que 1, essa paciente tem um alto risco de transfusão. Tá? Ou seja, é uma paciente com um sangramento provavelmente de grande monta. Então, essa foi uma paciente que, se estiver sangrando e tiver um índice de choque maior ou igual a 1, essa é uma paciente que você já pode preparar a transfusão para ela, porque ela pode vir a necessitar, obviamente você vai avaliar, e é uma paciente que você tem que ficar muito perto dessa paciente, porque ela é uma paciente de alto risco de morte e mortalidade. Então, o índice de choque ele é fácil de fazer. Então, toda vez que sua frequência cardíaca materna estiver maior do que a sua pressão arterial sistólica, já é um sinal de alerta para um sangramento grave e potencialmente de alta morbidade dessa paciente. Além disso, você pode pregar essas tabelas, gente, que essa daqui é a tabela do choque hipovolêmico de basquete, que ele mostra o nível do seu choque, a possibilidade de transfusão de acordo com os dados vitais. Se você encontrar um único dado que esteja nessa linha vermelha, essa paciente já é considerada como uma paciente com uma hemorragia grave. Se você só encontra dados que estão nessa linha aqui do choque moderado, então é choque moderado. Então, o que a gente diz quando a gente utiliza essa tabela? O pior critério é que define o grau de choque. Se eu tiver se o meu pior critério for vermelho, ela é grave. Se o meu pior critério for
né? Aqui é um pouco laranja, deve estar um pouco difícil de ver aí na tela, né? Se ele for laranja, seria moderado. Se o meu pior critério for amarelo, ele é leve. E você tem vários parâmetros para você avaliar. E aqui você vê, paciente que apresenta um quadro moderado, usualmente ela pode precisar de transfusão maciça. Então, a gente tem que se preparar para essas pacientes. E, além disso, também tem o score de alerta obstétrico, né, gente? Que ele é simples também, é uma tabela que você coloca cores diferentes e, de acordo com a cor, a gente vai fazendo uma reavaliação dessa paciente por profissional também de estratificação. Então, o técnico coleta o dado, viu que é laranja, vai chamar o enfermeiro confirmou que é laranja, vai chamar o obstetra para ele confirmar isso daí. Mas ainda está em estudo, mas já é alguma coisa bem interessante para se utilizar, e eu acho que a gente já devia implementar isso nos nossos serviços. Então, em relação ao diagnóstico e resposta, gente, basicamente é isso daqui. Se for chamado para avaliar um paciente, vá, avalie imediatamente. Sempre que se suspeitar de hemorragia, trate imediatamente, tá? Não espere. Existe uma hora de ouro, que é o quê? Que a demora do controle do sítio de sangramento aumenta o risco de morte, nós não podemos perder essas pacientes. Então, suspeitou, trata essas pacientes de uma forma geral. Ok? E entrando agora no nosso bloco final, seria o bloco de tratamento. Tá? E toda vez que a gente fala de tratamento da hemorragia, gente, a gente fala em trabalho em equipe, organização de fluxo e assistência, né? E nós temos que ter um sistema de fluxo assistencial e um protocolo bem definido no seu serviço. Tá? Primeira coisa, trabalho em equipe, a gente tem que ter um grupo que saiba o que fazer. Normalmente as pessoas enxergam a hemorragia obstétrica como um desespero obstétrico, então as pessoas ficam batendo cabeça no cenário da hemorragia, isso acontece em todas as áreas das emergências, então é importante você ter um grupo que saiba o que vai fazer, para ter um time, para ter uma liderança, que comunique bem, né? Que consiga fazer todas as etapas de uma forma adequada. É importante organizar o seu serviço, então você deve ter kits de emergência que realmente funcionem, kits de emergência que estejam disponíveis, né? A gente já teve em algumas instituições que o kit de emergência existia, mas quando você pediu o kit, a pessoa tirava, né, a chave do bolso, ia num quartinho, né, que era 2 andares acima, tirava o kit, mas só essa pessoa também tinha a chave. Então, quer dizer, se ela não tivesse no serviço, não funcionaria. Isso daqui são kits de alguns hospitais que nós temos, que ficam disponíveis no bloco cirúrgico, e esse é um fluxograma que está disponível, né, naqueles documentos da Organização Pan-Americana de Saúde também, que todo mundo deveria ter. Isso daqui é a imagem do nosso bloco, gente. Há algum tempo a gente colocou esses fluxogramas, né, e também essas estratificações de risco para as pessoas se lembrarem de que ela existe. Colocamos na sala também do bloco cirúrgico, colocamos nos quartos, né, de preceptores também, né, para quê? Para que toda vez a pessoa leia aquilo ali e relembre, né, dos passos desse fluxograma, desse protocolo de atendimento. E, obviamente, o ideal é que ele esteja associado a um kit de hemorragia que tenha, né, os insumos. Se não tiver, isso daí, então, passa a ser responsabilidade do serviço e dos próprios profissionais que trabalham nele solicitar que a maior quantidade de material que ele possa colocar num kit esteja disponível. Então, assim, você pode colocar acesso venoso, um soro, né? Deixar uma facilidade de conseguir o ácido tranexâmico, misoprostol, tudo isso. O misoprostol que dá mais problema, mas ele é o último também que você precisa no tratamento. Então, na verdade, você deveria preocupar com as outras coisas, começar o seu kit e ir incrementando ele à medida que o seu hospital vai permitindo. E, obviamente, o tratamento tem que ser feito dentro de um momento oportuno, gente. O controle precoce do sítio de sangramento é a medida mais eficaz no combate ao choque hipovolêmico por um motivo. Ele reduz o sangramento e aí ele evita a tríade letal do choque, que é a hipotermia, acidose e coagulopatia. E lembrar, gente, que hipotermia é a tríade letal, então a gente tem que aquecer essas pacientes. É uma coisa que a gente lembra pouco no cenário da hemorragia. Continuando, a gente vê que alguns problemas são muito comuns e não é só no Brasil, não, em todo mundo. Esse estudo aqui a gente pode ver, que ele, né, esse Critical Care Transfusion, né, que mostra 38 casos de morte materna, e aqui eles vão mostrar o procedimento e o tempo que se demorou para fazer qualquer um deles. Então, você vê, para administrar o uterotônico demorou 48 minutos, né? Para a primeira transfusão nos casos de choque importante, 82 minutos. Para esterectomia, 2 horas em casos que necessitavam. E hospitalização e UTI foi até rápido, mas assim, se você avalia que demora 48 minutos para você começar um uterotônico, sendo que a atonia é a sua principal causa, aí realmente você tem um grande problema para pacientes. Tá? E à medida que o tempo passa, aumenta-se a taxa de mortalidade para paciente com hemorragias de uma forma geral. E é óbvio, né, gente? Quanto mais sangra, pior fica o quadro dessa paciente.
Causas de hemorragia, então, gente, a gente sempre tem que procurar quando a gente está tratando. Não dá para você tratar uma atonia se você acha que é laceração, e nem tratar uma laceração se você acha que é atonia. Obviamente, quando a gente começa a tratar e trata de uma forma quase que medular, a gente começa pelo tônus. Só que enquanto eu começo o tratamento pelo tônus, eu tenho que rever se essa paciente não tem uma laceração de trajeto, uma laceração de fundo de saco, especialmente quando a gente faz fórceps, né? A gente tem que ver se não tem uma placenta que está aderida, né? A trombina é menos comum, mas a gente vai ter que investigar isso também. Então, enquanto a gente inicia os tratamentos, as medidas iniciais, a gente também deve procurar uma causa, a gente deve ser, né, direcionado. E, obviamente, mais de uma causa pode estar presente no caso dessa paciente também. Então, isso é importante saber. E as estratégias que nós temos são várias, desde estratégias, né, medicamentosas até estratégias compressivas, manuais ou com balão de tamponamento ou mesmo com traje anti-choque, que é uma tecnologia que já tem muitos estados no país que tem. Em Minas Gerais ainda não está disponível, mas mesmo quando tiver, vai ter que organizar os fluxos assistenciais para que as pessoas consigam usá-lo. Não é difícil, mas higienização, às vezes, você vai esbarrar com a sua CCIH. Tá? Estou falando isso porque em alguns hospitais, mesmo as conversas preliminares aqui em Minas Gerais, eles já demonstraram algumas dificuldades para higienizar, onde higienizar, com que máquina de lavar, esse tipo de coisa. Então, são coisas que precisam de preparar o serviço, mas que tem sido muito utilizado no mundo. Estratégias cirúrgicas, né, a própria esterectomia, cirurgia de controle de dano. Então, gente, vamos falar um pouquinho, né, nessa parte final sobre por causa, como que a gente vai abordar. Vou pegar a atonia uterina para passar todo o processo de cuidado e nas outras nós vamos apresentar só de uma forma mais objetiva. Então, paciente que tem atonia uterina, gente, ela vai começar, a gente vai fazer uma compressão uterina bimanual. Enquanto isso, eu vou iniciar a ocitocina. Existem milhares de protocolos de medicamentos. A gente tem que adotar um. Esse protocolo aqui é o que a Organização Pan-Americana de Saúde e o Ministério da Saúde adotam, e ele também está alinhado com o protocolo da SOGMIG, tá, de hemorragia. Então, o paciente fez a compressão uterina, fez a ocitocina, não respondeu, gente. E resposta com a ocitocina é o quê? Início de ação dela, em 1 minuto você já tem início de ação da ocitocina. Então, 2, 3 minutos você já consegue dizer se essa paciente respondeu ou não. Não respondeu, vamos pensar em já avançar para a metil-ergometrina se a paciente não tiver hipertensão. Fazemos a metil-ergometrina, IM, né, que é o ergotrato. Se a paciente não respondeu em torno de 5 minutos, gente, que o início de ação dele também é 2 a 5 minutos, você vai ter que avançar para o misoprostol. No misoprostol, nós temos que lembrar que ele demora 15 minutos para fazer efeito se ele é feito via retal, no mínimo. Então, às vezes, nesse momento, já vale a pena a gente começar a pensar em usar o balão de tamponamento intrauterino, e se você tiver o traje anti-choque, colocar o traje anti-choque nesse momento. O balão, ele pode ser utilizar tanto balões industriais como balões artesanais. E aqui nós temos o Álvaro, né, que ele tem feito relacionados a balão de tamponamento intrauterino, tem até uma técnica própria, né, que se isso daí inserir no serviço, tem baixo custo, fica sensacional. E se essas formas menos invasivas não funcionam, aí a gente vai para a laparotomia, vamos fazer sutura compressiva, ligadura vascular, esterectomia ou mesmo cirurgia de controle de dano. Então, aqui só para mostrar para vocês os protocolos, esse é um protocolo, né, que está disponível naquele manual da Organização Pan-Americana de Saúde com o Ministério da Saúde, e é também o preconizado pela SOGMIG. Né? Você vê que a ocitocina ele tem maior risco de taxa de falha se trabalho de parto prolongado induzido. Então, nesses casos, gente, já fica atento para possível necessidade de utilizar um uterotônico adicional. Ergometrina é contraindicação em pacientes hipertensos, misoprostol tem essa latência, e, obviamente, toda paciente que sangra, gente, atualmente está recomendado formalmente o uso no tratamento do ácido tranexâmico, 1 grama, em 10 minutos, dentro das primeiras 3 horas do diagnóstico da hemorragia. Tá? O uso dele deve ser bem precoce, deve ser quase que associado com a ocitocina, tá? Porque a sua eficácia vai reduzindo 10% a cada 15 minutos de atraso. Agora, se você tem muito tempo do diagnóstico, vamos dizer, passou 3, 4 horas do diagnóstico, você não fez a primeira dose do ácido tranexâmico, a recomendação é não fazer. Porque o que ele faz? Preserva a fibrinogênio. Depois de 3 horas, essa paciente já não tem mais fibrinogênio. E algumas análises já chegaram a mostrar que ela até piora a coagulopatia se você você faz a primeira dose após 3 horas. Mas a questão é o seguinte, se você fez a primeira dose e ela voltou a sangrar, 30 minutos depois, ou reinicia nas primeiras 24 horas, você pode fazer mais uma dose para essa paciente. Então, essa restrição das primeiras 3 horas é para fazer a primeira dose. O balão tamponamento intrauterino, gente. Quando que eu vou indicar ele? Eu vou indicar o balão, gente, quando o paciente tem atonia uterina e os medicamentos não funcionaram no controle desse sangramento.
né? O objetivo dele pode ser tanto hemostasia transitória, mas também ele é um método de hemostasia definitivo. E ele reduz em muito, né, a necessidade de laparotomia nas pacientes, especialmente naquelas pacientes que tiveram parto vaginal. Pode ser utilizada após cesariana e após parto vaginal, mas na cesariana a gente teria que utilizar um volume, né, menor de líquido dentro dele. Cuidados que a gente tem proposto. Antibiótico profilaxia enquanto mantiver o seu uso, manter o terotônico, né? E, obviamente, esse paciente tem que ficar num lugar de observação rigorosa, porque ela pode voltar a sangrar, né? O tempo máximo, em geral, é 24 horas, mas em torno de 8 horas você já começa a avaliar se essa paciente não pode. Ele falou que o balão na cesariana ele tem que ser... Desculpa? Alguém está fazendo uma pergunta? Não? O balão na cesariana, normalmente você usa um volume de 250 a 300 ml, tá? No pós-cesariana, por exemplo, assim, tá? Porque você normalmente já vai ter feito a esterorrafia, esse tipo de coisa assim. No parto vaginal, 500 ml para a maioria dos balões, tá? Para retirar o balão tem que ser feito de forma gradual e a equipe tem que estar preparada para reabordar a paciente cirurgicamente. Então, não dá para tirar o balão em qualquer lugar, não. Então, o uso do balão serve para controle transitório, para transferência dessa paciente para evitar procedimento cirúrgico. E, por si só, já é um grande ganho, tá? O traje anti-choque, gente, essa daqui é a imagem do primeiro caso do uso do traje anti-choque no Brasil, de uma paciente que ocorreu em Fortaleza, tá? O que o traje anti-choque ele serve? Para aquelas pacientes que estão com sangramento muito importante ou estabilidade hemodinâmica ou iminência disso, você põe o traje anti-choque, o que ele faz é controlar esse sangramento transitoriamente, levando o fluxo de sangue para as partes superiores do organismo, diminuindo o sangramento local, e o que isso gera é, você facilita muito o acesso venoso, facilita a ressuscitação hemostática desse paciente e dá tempo para trabalhar. Só que você tem tempo e joga esse tempo fora, não adianta nada. Então, o traje anti-choque ele tem que servir realmente assim para transporte, para chegar um sangue, né, para poder você ganhar um tempo para poder fazer a abordagem cirúrgica. E tem países como a Colômbia que estão utilizando o traje anti-choque agora até em pacientes com cirurgia de controle de dano, ou seja, para realmente melhorar a resposta hemodinâmica da paciente. Aqui uma imagem, né, isso daqui é uma simulação de uma pessoa que utilizou o traje, daqui 2 minutos depois você vê como é que teve uma ingurgitação importante da jugular. Então, quer dizer, redireciona de forma bem interessante esse fluxo de sangue. A questão é que você não pode tirar o traje de qualquer jeito. E o traje, tanto o lugar que leva quanto o lugar que recebe, tem que ter um para trocar. Teve um caso em um país em que, na verdade, a paciente foi transferida com um traje, estava vindo de uma zona rural, só que a hora que chegou no hospital de referência, o motorista da ambulância, já que não tinha nenhum médico, nenhum profissional de saúde levando a paciente, né, porque era uma área com muita limitação de recursos, retirou o traje assim que a paciente chegou no hospital. A hora que retirou, a paciente voltou a sangrar e ela, infelizmente, evoluiu para o óbito. Então, todo mundo tem que estar orientado, porque assim, ele imaginou que essa era uma atividade normal, que ele estava pegando o material que era do serviço dele de origem, só que, na verdade, a hora que fez isso, precipitou um choque incontrolável e a paciente, infelizmente, evoluiu para o óbito. Né? Quando a gente não funciona essas estratégias mais conservadoras, a gente vai para o tratamento cirúrgico. E aqui a gente tem as suturas compressivas, tem a Belite, a Reimann, Show, eficácia de 80%, o Álvaro também, né? O Agnaldo, né? O Eduardo, o Lucas, eles tiveram uma publicação recente que eles mostraram uma técnica também que eles associam, né, suturas compressivas com suturas vasculares, que tem um sucesso muito bom, né, que, aliás, é a recomendação que a gente faz. Você vai fazer uma sutura compressiva, liga também a artéria uterina dessa paciente, não precisa ficar perdendo tempo, faz tudo de uma vez. E a eficácia deles também evitar a esterectomia, gente, é bem importante, 70%, 80%. Só que a gente tem que ser rápido, porque cada passo que eu dou e eu atraso uma esterectomia numa paciente que precisa, isso pode ser um problema. Tá? Tem ainda a embolização, né, que é uma outra estratégia que a gente pode utilizar, mas a limitação dela é que o cenário precisa de uma sala especializada, profissional em radiologia intervencionista, a paciente não pode estar com sangramento copioso, então isso limita. E alguns estudos agora têm mostrado que o uso de embolização aumenta o risco de acretismo placentário em gravidez posterior. Né? E a esterectomia, gente? Quando falha todos os outros procedimentos, a gente vai lançar mão dela. A gente só não faz ela de cara, porque ela determina uma perda adicional de 2 a 3 litros de sangue. Então, se eu faço uma esterectomia numa paciente que não precisa, eu posso determinar
posso precipitar um choque nessa paciente. Então, é um procedimento importante, não deve deixar de ser feito, tá? Mas ela tem que ser feita antes da coagulopatia. Por isso, se você fizer esses passos, seguindo temporalidade de medicação, uso de balão não funcionou, você vai para a laparotomia. Né? Você fez a sutura, não funcionou, você fez a ligadura, não funcionou, e para isso você tem que ter uma pessoa vigiando o sangramento dessa paciente durante o procedimento cirúrgico, você vai para a esterectomia sem perda de tempo. Né? Agora, deixa para fazer muito tarde, paciente com coagulopatia, aí você vai ter realmente casos muito graves. E quando não tem jeito, gente, né, não adianta você ficar apagando, né, não adianta você ficar botando fogo, né, em posto de não adianta você ficar jogando gasolina em posto de gasolina, num fogo, né? Essa paciente realmente ela está muito grave e quanto mais você tenta fazer procedimento cirúrgico, mais ela agrava. Então, para pacientes com instabilidade hemodinâmica, mesmo após a esterectomia, ou para pacientes com rotura hepática também, você pode fazer um empacotamento abdominal dessa paciente pélvico, né? Para que ela restabeleça suas funções fisiológicas, faça ressuscitação hemostática, para depois você operar ela num segundo tempo em melhores condições, né, para poder realmente salvar essa paciente. Porque tem paciente que está tão grave, está com acidose, está com hipotermia, né, está com choque refratário, que se você não reduzir o tempo cirúrgico, essa paciente vai morrer, né, em função do estresse cirúrgico adicional da cirurgia. Então, tem que ser rápido, faz o empacotamento e reaborda ela num segundo tempo. Tá? E aí, gente, falando de outras causas, então ali a gente passou um cenário todo de sua sequência, mas esses procedimentos podem ser utilizados nessas outras causas. Então, quando você tem, falando agora de um resto placentário, por exemplo, de tecido, o que nós vamos ter? Se a paciente tem dectação prolongada, nós vamos tentar a extração manual de placenta com cuidado. Se você não achou plano de clivagem, gente, pode ser um acretismo, então não tente retirar. Acretismo, a pior coisa que você pode fazer, o conhecimento que a gente tem agora é porque, na verdade, a hora que você retira, você abriu uma torneira de sangramento que às vezes você não consegue controlar, e na maioria das vezes você não consegue. Se a paciente tem resto pós-dectação, faça a curetagem normal. Né? E, obviamente, se eu fiz extração manual de placenta, eu faço uma curetagem a seguir. Mas na paciente que tem acretismo ou suspeita de acretismo, não tente remover a placenta, nem parcialmente. Essa paciente vai ou para esterectomia in situ, ou ela vai para uma conduta conservadora que propõe abordagem cirúrgica após uma avaliação da paciente na primeira semana. Existe uma conduta conservadora em que você deixa a placenta em local, só que isso é uma conduta muito controversa. Isso você vai reservar só para os casos que realmente a cirurgia seja assim, absurdamente difícil. Tá? Porque, na verdade, o que ocorre de risco nessas pacientes que você deixa a placenta in situ e para absorver é que 30% ou vão fazer uma infecção ou uma hemorragia ou vão ter que ser operado, então, um regime de urgência, que é o que a gente quer evitar no acretismo placentário. Então, o que tem se recomendado hoje é você fazer uma esterectomia com placenta in situ, se você conhece onde que está essa placenta invasiva, e se você não conhece, uma conduta conservadora que é restrita, que seria o quê? Paciente, você fecha a paciente com a placenta, tira o menino, fecha a paciente, não toca na placenta, ela vai para um exame de imagem para saber onde está invadindo e depois a equipe reintervém com todo mundo preparado, com o banco de sangue preparado, e aí sim a chance da paciente melhora muito. Temos também as questões relacionadas ao trauma, né, gente? Então, você tem uma laceração, você vai fazer uma sutura. Se você tem um hematoma, você vai avaliar se é necessária exploração. Se tem uma rotura uterina, vai ter que ir para a laparotomia para fazer a rafia ou esterectomia. Se tem uma inversão uterina, você vai ter que começar com a manobra de TACS. E, às vezes, você pode utilizar o balão posteriormente para manter o útero no seu lugar. Então, você tem várias estratégias. E quando você tem um distúrbio de coagulação, você tem que saber qual é esse distúrbio. Ele pode ser adquirido ou ele pode ser congênito, né? Pacientes podem ter von Willebrand, mas ela também pode estar em uso de anticoagulante, que a gente não perguntou. Ou então ela pode estar com o quê? Com uma HELP síndrome. E tratamentos específicos, né? Você vai fazer de acordo com a necessidade, né, do problema dela e com quanto que você está perdendo de sangue. E o tratamento adjuvante desses casos pode ser o Trident Shock, né? Mas tem que tomar cuidado com a cirurgia, né, com a esterectomia em pacientes com coagulopatia, porque elas vão sangrar muito. E às vezes você vai ter que lançar a mão do damage control para essa paciente. Tá joia? E aí, gente, por fim, né, tem a questão da ressuscitação hemostática, que a gente sempre fez grandes volumes de líquido, porque a gente sai assim, querendo restaurar esse volume da paciente, e tem que restaurar, mas tem que restaurar, né, com um pouco de consciência, né, que a gente não mais faz aquelas doses de ataque de 2 litros de soro e um volume baseado na regra de 3:1, tá, de reposição de líquido, ou seja, para cada 1 litro de sangue que eu perco,
que eu tenho de perda, eu vou dar 3 litros de soro. A gente viu que isso daí, gente, com os estudos, ele mostrou que você fazia uma coagulopatia dilucional, você rompia os coágulos já formados, que você aumentava o risco de hipotermia. Então, hoje o que se propõe é fazer reposição com cristalóide aquecido, reavalia a cada 500 ml de soro que essa paciente recebeu, e se depois que ela tomou 1.500 ml de soro e ela não respondeu ou está com aquela resposta transitória do choque, ou seja, mantém estabilidade transitória ou se mantém na instabilidade, essa paciente tem que receber sangue. Tá? E aí ela tem que ter um protocolo de transfusão maciça, porque caso contrário, realmente você vai ter muitas dificuldades. Tá? E aí, gente, dentro desse conceito de fazer reposição de volume e transfundir, você tem que ter metas transfusionais bem definidas, né? E aí nossas metas transfusionais atualmente são hemoglobina maior que 8, plaqueta maior que 50 mil ou 100 mil se paciente com sangramento ativo, manter um fibrinogênio que na gravidez, parto e puerpério tem que ser maior que 200 e não 100, como se utiliza no adulto normalmente, controlar o seu tempo de protrombina e o PTTA, e além disso você pode ter os point of care, né? Manter essa paciente com pH maior que 7,2, um base excess menor que 6, um lactato menor que 2 ou 4, isso daí é variável também muito serviço, mas sempre manter a temperatura dessa paciente acima de 35 graus. E depois de tudo, gente, tratou, transfundiu, mantém estabilidade hemodinâmica, pode estar acontecendo algum desses cenários. Ou o paciente precisa de mais transfusão, ou persiste no forte sangramento, ou ambos ao mesmo tempo. Tá? Vocês têm disponíveis, gente, aqui tem um QR Code que vocês podem colocar seus celulares, vocês vão ser direcionados para o site da Organização Pan-Americana de Saúde. A gente tem, né, essas recomendações que estão assim, fáceis de acesso. A gente tem alguns livrinhos que tem distribuídos em alguns residentes do nosso hospital, alguns profissionais do nosso hospital, mas consegue ele em PDF, é muito bom. Eu acho que vale a pena a gente dar uma leitura. E eu finalizo essa aula, né, com imagens de pacientes que realmente se beneficiaram de um tratamento adequado, hemorragia pós-parto. Essas são pacientes que foram manejadas com, né, estratégias propostas pelo projeto Zero Morte Materna por Hemorragia. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trabalhar mesmo. Ok? Agora eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Obrigado, Mariana. Tá? Estou à disposição agora. Obrigada, Gabriel. Foi excelente, né? A gente tem o professor Álvaro, né, para poder, como debatedor, gostaria que, né, assim, que ele também como instrutor, né, e a experiência que ele tem de manejo desses casos, que ele fizesse umas considerações para a gente, professor Álvaro. Primeiro, para mim, assim, um grande prazer, uma honra, né, de ter sido convidado para esse debate. Um tema muito importante, né, um tema que eu também gosto de estudar, assim como o Gabriel, pelas razões que ele apresentou aí, né, do ponto de vista epidemiológico, a gente ressalta a importância, né? A gente tem uma situação em Minas Gerais que é complexa, como o Gabriel mostrou aí, né? A gente é um estado que é espelho do mundo, né? Como a primeira causa de morte materna, a hemorragia, né? Ela ultrapassou, salvo engano, desde 2014 ou 2011, se não me engano, acho que 2011. Desde 2011 ultrapassou a hipertensão. Bom, o Gabriel, ele expôs aí com muita, né, propriedade. Ele, na verdade, ele não quis muito glorioso aí. Tem que parabenizar o Gabriel mesmo, junto com a Mônica, né, e a Sanã, lá da OPAS, né, e o Adriano. O Gabriel não falou, mas ele é um instrutor da OPAS desde 2016, né? Ele está nesse projeto aí desde o princípio, né, junto com essas pessoas que eu citei. Esse manual aí, o Gabriel, ele é o responsável principal pela edição dele, né? E ele começou a apresentação dele aí, mostrando a importância desse projeto, né? Destacou aí a questão aí da OPAS está sinalizando aí uma parceria cada vez maior com a Febrasco. Essa parceria já existe, e ontem eu pude perceber na live da Febrasco que essa parceria vai continuar. Acho que o professor Aguinaldo tomou também uma medida bastante interessante, porque o Gabriel mostrou essa experiência e finalizou, né? Realmente a gente está tendo, assim, muita honra de participar desse processo também e vendo que a gente está podendo contribuir com capacitação de equipe.
no país, né? E reduzindo já em algumas áreas, ele mostrou aí no Maranhão, mostrou no Tocantins, né? A razão de mortalidade por essa causa. Bom, do ponto de vista assim técnico, é muito difícil eu ficar opinando alguma coisa a mais, porque ele conseguiu abordar aí, mesmo tendo essa dificuldade aí do tempo, né? Por causa do Skype que acabou caindo, ele conseguiu mostrar o que ele sempre mostra. Não é a primeira vez que eu assisto a apresentação dele, desde a prevenção até o controle de danos, né? A organização da equipe, a importância do trabalho multiprofissional, a questão da hora de ouro. Então, tem muita pouca coisa que eu poderia complementar. Talvez, assim, só mais de curiosidade, bom, a manobra de Hamilton, ele mostrou ela aí, vou falar um pouquinho disso, porque ela integra aí essa abordagem inicial da paciente hemorrágica. Bom, eu tenho mudado um pouco isso na minha prática, mas, assim, claro que é uma visão do especialista. Aliás, pouca coisa que a gente vai falar, ou quase que nada, é baseada em evidência científica, porque a maioria das publicações são realmente série de casos e algumas coortes, né? A evidência científica é fraca, mas tem uma manobra que eu tomei conhecimento dela há um tempo atrás, mas a princípio não valorizei muito, que é a manobra de Chandrapitak, que é uma manobra de um tailandês de compressão uterina que não é feita com a mão intravaginal, né? Ele propõe uma manobra que ele faz por cima da sínfise púbica com uma mão e com a outra mão no fundo do útero. É uma manobra que o princípio dela é mesmo de Hamilton, só que você está mudando a forma de compressão. Esse autor ele publicou em 2009 um ensaio clínico randomizado, pequeno, mas que ele comparou, ele adicionou no grupo de intervenção dele a manobra e manteve no grupo controle só as terapias iniciais com uterotônicos. E ele mostrou a eficiência da manobra dele, e ele teve uma outra publicação recente, né, feita lá na Tailândia, né, ele é de Bangkok, e ele mostrou, ele apresentou 20 anos de experiência dessa manobra. Eu estou colocando isso aqui porque de uns 3 meses a 4 meses para cá, eu passei assim, a estar fazendo isso nos meus plantões, né? Eu fico na linha de frente, eu faço aí 36 horas por semana aí de plantão, então a gente, 48, então a gente acaba lidando muito com os casos e ganhando um pouco dessa experiência, e eu gostaria de depois compartilhar, né, com os residentes e com o próprio pessoal do plantão essa manobra, tá? Depois eu vou mostrar isso aí para o Gabriel, ele já saiba, mas enfim, eu nos últimos 3 meses eu estou adotando essa estratégia que me parece ser tão eficiente quanto a manobra de Hamilton. Claro que preciso de ter mais estudo, mas é menos incômoda para a paciente, né? Porque a gente nota muita paciente incomodada quando você começa a manobra de Hamilton com a mão pesada na vagina, numa paciente que ainda não está chocada e que é uma medida inicial e que ela reage à manobra. Bom, esse seria um ponto. Surgiu uma pergunta rápida sobre o balão. Eu vou reforçar o que o Gabriel falou, que é o cuidado com a infusão excessiva em balões, tá? Principalmente pós-cesariana. Eu tive a oportunidade de ver o ano passado, se não me engano, a gente teve um caso que foi fazendo infusão excessiva no balão, na verdade o tamponamento não estava funcionando e foram fazendo infusões adicionais e o útero rompeu e esse balão caiu para dentro da cavidade abdominal, era uma hemorragia pós-cesariana finalizada, né? Então, lembrar disso e também lembrar que tem uma coorte recente, né, propondo já a redução da infusão para pós-parto vaginal, não colocar acima de 350. Enfim, é um estudo único, mas a gente tem que lembrar disso, que não é para infundir mais de 300 ml num balão colocado numa paciente que vem de cesariana, né? E não infundir, a princípio, mais de 500 no parto vaginal, a menos que seja uma gemelaridade. Ressaltar só uma coisa, na hora o áudio falhou, eu não tenho certeza, mas eu vi que o Gabriel falou sobre
o acretismo placentário, a questão do one step e do two step, né? O one step é fazer a esterectomia no ato da cesariana, e quando você não tem a equipe preparada, o hospital preparado para que esse evento não choque, não contribui para o choque hipovolêmico, fazer o two step, que é a parada da cirurgia, retirada do feto pelo fundo do útero para a área não invadida pela placenta, deixar a placenta in situ, fechar a paciente e reabordar no segundo momento. Eu gostaria só de lembrar aqui que o professor Jaraquemada, que é o maior expoente de atletismo no mundo, ele é um cirurgião de trauma que ingressou na obstetrícia pelo atletismo em Buenos Aires. Ele preconiza sempre que possível fazer uma excisão só da área acometida pela placenta e tentar reconstituir o útero, não só no sentido de preservar a fertilidade, mas de não adicionar mais perda volêmica ou esterectomia. Eu não sei se o Gabriel chegou a falar isso, mas eu acho que gostaria de lembrar disso também, ou seja, em mãos experientes, o acretismo ele pode ser abordado também com preservação do útero, e não sempre com esterectomia. E, por último, eu queria ressaltar assim, que é uma percepção minha enquanto plantonista. Não estou falando assim, não vou falar especificamente assim do Hospital das Clínicas, mas é de toda a maternidade que a gente frequenta. Eu frequento a MOV pelas ciências médicas, olhando aluno, estou no Sofia, estou aqui, estou viajando pela OPAS, né? Mas a importância, assim, da capacitação da equipe, né? A gente não pode ficar, a gente não vai conseguir facilmente reduzir um impacto muito grande essas mortes por hemorragia se a gente não capacitar equipes, né? Isso no sentido de ensinar o residente, o plantonista, a montar um balão com sistema de drenagem, qual que é a técnica para abordar um acretismo placentário, né? Como fazer uma estrutura compressiva que vá funcionar. Porque a gente tem que lembrar que mudou mesmo, né? Há 30 anos atrás, a gente aprendia o seguinte: vai mexer, não deu certo o perotônico, é esterectomia. Hoje não. Hoje a gente sabe que a gente tem várias técnicas mais simples e eficientes e que vão espoliar menos a paciente, vão contribuir para que essa paciente sangre menos. Mas elas também são um vilão se elas são mal feitas e se a gente demora a fazer. Então, acho que não dá para... Eu tenho tido a experiência de ficar ajudando durante a hemorragia por telefone, alguém aprendendo a montar um balão olhando vídeo no celular, né? Acho que isso a gente tem que melhorar, a gente tem que fazer capacitação da equipe, ensinar o residente, ensinar o plantonista a fazer uma ligadura de uterino no lugar certo, como que comprime o útero com uma sutura compressiva, né? Como que monta um balão com sistemas de drenagem nos locais que não tem. A gente é um desses locais, nós não temos balão industrializado. Quando a gente precisa de balão, a gente tem que montar o balão com preservativo, com luva. Então, acho que isso é muito importante. A gente ainda observa que as pacientes que vão para o CTI são pacientes que houve demora e houve desorganização da equipe. Então, assim, essa é a proposta minha, do ponto de vista de capacitação técnica das equipes, né? A gente está introduzindo estratégias de capacitação mesmo, de fazer isso em modelo de simulação, né? Acho que é isso, tem muito pouca coisa para contribuir, muito boa a explanação. Vou agradecer ao Gabriel, né? Eu tenho que estar agradecendo ele sempre, que ele que me deu a oportunidade de estar junto com ele na OPAS, né? E muito boa a aula dele. Acho que estou à disposição aqui para mais debate, para responder alguma questão junto com o Gabriel. Foi excelente, gente. Assim, eu só tenho que agradecer, né, vocês dois, né, assim, pela experiência, né, pelo aprendizado mesmo, que são dois estudiosos do assunto mesmo, que têm grande experiência no manejo. Pedir desculpas, né, mas assim, ontem a gente já achou que talvez fosse uma aula que fosse atingir os 50 participantes. A gente pensou de mudar de plataforma inicialmente, mas como a média de participantes né, das últimas 3 semanas foram em torno de 30, 35, a gente pensou que talvez não caísse, né, o Skype, mas que
Obrigada a todo mundo, né? Principalmente a professora Aguinaldo aí, que imediatamente abriu o Zoom aí para a gente e salvou a aula. Foi muito bom. Agradeço demais e se alguém tiver realmente alguma questão, eu acho que hemorragia pós-parto sempre é um momento de muito estresse, né? Assim, de tomada imediata de ações. Quem dá plantão sabe que a paciente, né, precisa de, né, uma resolução rápida, imediata mesmo. Né? Eu não sei como é que tem sido eu não tenho dado plantão no sistema público, mas a questão, né, daquele slide que choca a gente assim, do tão tarde que pode ser uma hemotransfusão, mesmo uma tomada de administração de uterotônico, né? E como é que isso pode impactar a paciente, né, na resolução do quadro dela. Então, se alguém quiser perguntar, está aberta as questões, nós estamos... Bom, vou desligar a minha câmera. Oi, Mari. Parabéns, viu, Mari, desse impulso que tem dado no Centro de Estudos. É engraçado, né, como é que as coisas têm mudado, a gente cheio de problema, mas realmente estamos reinventando nosso modo de funcionar, né, o nosso processo estão todos sendo revistos, né, e eu acho que essa questão online não vai voltar mais, né. Eu tive uma reunião, agora eu tô no conselho da FIGO, eu tive uma reunião ontem a manhã toda e agora eu começo a reunião aqui às 10. A gente tem percebido como é que essa conscientização, né, tanto dos pacientes, das mulheres, mas também em relação aos médicos, né, esse awareness, né, como é que isso faz diferença, né? Isso que o Gabriel fez, o Álvaro, né, junto com a OPAS, né, isso realmente tem um impacto muito grande no que a gente quer, mudar desfecho. Mortalidade materna, ontem foi o dia de redução de mortalidade materna, a gente vê que uma parte é evitável. Como é que é heterogêneo o Brasil, né? Ontem, nessa reunião que nós tivemos com o pessoal do Norte, a ida, né, no Rio Grande do Norte, também no Nordeste, querendo levar esse curso para lá. Então, a FEBRASO gosta de estar muito junto nisso, né? Acho que conto muito com o Álvaro. O Álvaro é nosso presidente da Comissão Nacional Especializada de Urgência, né? O Gabriel está com a gente nessas questões todas, a gente trazer, né, isso para e aproveitar aqui no HC. Né? A gente faz muita coisa fora e faz pouca coisa aqui, por questões, às vezes, por logística, tudo isso. Né? Mas eu acho que a FEBRASO está absolutamente aberta a isso. Né? Eu parabenizo muito o Gabriel por essa questão. O Álvaro fez uma tese de doutorado brilhante, acabou de publicar 2 artigos, né? E graças a ele, né, no International Journal of Gynecology and Obstetrics, tem pelo menos 3 outros artigos aí já engatilhados, né? Escrevendo desde a questão de um balão handmade, né? Uma coisa meio tupiniquim, mas que faz toda a diferença. A gente viu como é que é discrepante essa questão. Onde tem dinheiro, morre menos. Onde tem pouco dinheiro, morre mais. Né? Então, essa questão de viabilizar e chegar em quem mais precisa, isso é fundamental. E uma experiência muito grande na questão até de descrição. Essas suturas hemostáticas, a descrição do Lucas Barbosa. Né? O Lucas é outra pessoa que tem experiência muito grande em hemorragia pós-parto. Né? O grupo do Sofia faz um trabalho fantástico. Queria só escutar do Álvaro, assim, bem rapidinho, assim, em questão da sua tese, o que você aprendeu? As lições aprendidas do seu tese, o que realmente vale a pena fazer? Qual que é essa sequência do ponto de vista cirúrgico que deve ser feito? Parabéns, Gabriel. Bom, a minha tese, eu realmente tive, assim, uma de estar estudando, coincidentemente, justamente na época de maior necessidade mesmo, coincidiu o estudo meu com a estratégia zero morte materna, né? Então, isso para mim foi muito importante. Bom, eu acho que minha tese, ela, na verdade, ela não muda muito, ela não muda nada no sequenciamento do tratamento. O sequenciamento é esse que o Gabriel colocou. O que minha tese acho que contribui é de mostrar novas técnicas, a forma de fazer simples e diferente e eficaz, né? Eu construí um balão com um sistema de drenagem, que é importante você ter um sistema de drenagem. O Gabriel colocou essa questão dessa importância de você fazer o teste do tamponamento. O teste do tamponamento é o seguinte: quando você insere um balão, você tem que evidenciar se ele está funcionando bem ou não dentro de 30 minutos. E ter um sistema de drenagem facilita muito, porque você direciona a coleta do sangue
um receptáculo, né, para um dispositivo de coleta, e isso faz com que você tenha uma evidência mais rápida se o balão está dando certo ou não. A questão do meu balão foi isso, né? Ele é um balão que tem um sistema de drenagem com sonda nasogástrica, e a infusão dele também é rápida. Ele não muda a sequência é essa mesmo se é um parto vaginal e falhou os uterotônicos que já foram feitos e falharam, o próximo passo é a inserção do balão. Se é uma cesárea finalizada, a mesma coisa. E ele pode ser usado o balão também intracesariana, né? Melhor usar um balão industrializado. Bom, e o que eu estudei também na minha tese, que também é muito legal, foi a técnica do Lucas. Na verdade, o Lucas já vinha fazendo desde 2011, né? A associação de duas alças de Riemann, né, com a técnica de O'Leary, que era uma técnica lá da década de 70, e de uma forma mais simples, né? É tão simples quanto um Belinte, ou talvez mais simples, porque com a técnica do Lucas a gente passa a agulha no útero 4 vezes, né? O Belinte tem um maior número de passagens. Então, é uma opção estratégica muito boa. Eu acho que a tese basicamente foi isso. Ela não muda o que deve ser feito, ela muda a forma de fazer. Tranquilo? Respondi o Aguinaldo? Perfeito, Acho Álvaro. que sim. Eu achei fantástico, tá? Eu acho que o que a gente precisa também é depois divulgar mais isso, não só em questão de publicação, né? Eu acho que a gente precisa muito até fazer alguns protocolos. Você, a parte não só dos seus resultados, mas a parte gráfica, né? A revisão que você fez de hemorragia, da parte das suturas hemostáticas, né? Do tratamento cirúrgico, a gente tem que levar isso para o dia a dia dos ginecologistas e obstetras, né? É o que o Gabriel falou, às vezes um cartaz num quarto de plantão, aquilo vai evitar não sei quantas mortes em determinada instituição. Às vezes medidas simples, né? Mas eu acho que realmente vocês estão de parabéns, né? E obrigado, Gabriel. Eu acho que o departamento tem que orgulhar muito de ter você como professor, né? Tocando tudo isso. E Álvaro aí, uma pessoa que tem uma super experiência nessa questão, né? Você falou, linha de frente, né, Álvaro? Não é fácil, né? É uma luta, né? Quem está sentindo lá na pele toda essa questão. Mas obrigado, Álvaro. Foi uma honra a gente estar junto e o convite de eu estar como seu orientador de doutorado, cara. Uma honra. Obrigado, Gabriel. Bom, obrigado. Mariana, tem uma pergunta aqui, dá para a gente responder? Sim, acho que dá. A gente finaliza com ela. Pode ser, gente? É uma pergunta da Rafa, né, Rafaela? Que pergunta se na paciente que senta a creta, nós podemos fazer. Né? O acretismo por si só é um capítulo da hemorragia, né?